Amados, não há limitações para uma consciência expandida. Esta afirmação começa a fazer sentido agora, à medida que a humanidade vai se libertando das vibrações de um mundo de terceira dimensão. A experiência na Terra 3D foi justamente viver a sensação de estar separada da fonte. Por isso a alma vem apenas em forma de fractal, ou seja, uma fração de sua própria consciência mais elevada. Boa parte da humanidade já completou seu aprendizado dentro das polaridades de terceira dimensão. Chegou a hora da volta para casa. A consciência, antes limitada e fragmentada, será integrada a uma versão mais elevada de si mesma. Nessa integração, ela passa por uma transformação rápida, reconhecendo que não é mais a mesma de antes. Consciência não é o corpo físico. Consciência é a energia da fonte. É parte do eu superior, do átomo semente divino, daquilo que denominamos como espírito. Já escrevi em textos anteriores sobre isso e sobre como o espírito se divide em super-almas e almas, e seus fractais. Consciência é luz, a fonte é luz, Deus é luz, tudo é luz. Como energia, somente existe a luz. Onde há luz, há o resultado da criação. E onde não há luz, essa criação ainda não existe. Mesmo aquilo que conhecemos como mal ou sombra, é um protótipo de algo que está sendo construído e que ainda não recebeu luz suficiente. Quando a luz atinge uma frequência mínima necessária, uma nova criação surge. É assim que tudo se cria, nesses universos infinitos. No princípio tudo era sombra. Então se fez a luz. É assim que muitas teorias tentam explicar a origem dos mundos. Mesmo assim, as mentes ainda não estão prontas para entender a grandiosidade do todo. Mas ao menos estamos num tempo de expansão da consciência e podemos galgar alguns degraus da escada do conhecimento. Então tudo é luz. A luz é a fonte. Tudo emana da fonte. Você é essa luz. Então você é também a fonte. Tudo aquilo que está na fonte pode se manifestar em você. E tudo aquilo que você cria aqui nas dimensões inferiores, você envia como parte dessa consciência que se integra com o todo do um. Sim, parece complexo, mas não é. Tudo é lógica. E de lógica todos entendem. Hoje vamos dar mais um passo em direção à fonte. Aos poucos, a sensação de desconexão vai se diluindo e nos sentimos mais ligados à nossa origem cósmica. Sentimos de fato que estamos no caminho de volta para casa. Se a consciência é luz e nós somos uma consciência, você é luz. Todos os problemas, as dores, o sofrimento, a escassez, todas as situações que trazem desconforto, nada mais são que a ausência de luz. O reflexo dessa falta é sentido como um desconforto em nossos corpos densos, pois de outra forma não entenderíamos que ali está um ponto que precisa ser iluminado. A doença é a ausência de luz, a fome é a ausência de luz, a miséria, o crime, o roubo, o abuso, o medo, a lista é enorme. Mas todas as situações de sofrimento nada mais são que a ausência de luz. A necessidade da alma encarnada em iluminar tudo isso faz com que ela tenha um corpo frágil, que sente todos os sintomas onde há a ausência dessa luz. Agora vamos chegar ao ponto principal do tema de hoje. Você pode muito mais do que imagina. É chegada a hora de se libertar das crenças que tanto o limitam. Há uma mini fonte dentro de você. Aprenda a utilizá-la. Quando alguém lhe diz, não procure fora, procure dentro, é uma grande verdade. Não há nada lá fora que possa mais do que aquilo que já está nesta fonte interna. Há o suficiente para tudo e para todos lá dentro. E se assim é, nada lhe falta. Ilumine-se. Respire essa luz. Espalhe essa luz para todas as células do seu corpo.
ao seu redor e para todas as direções. Abasteça-se com essa luz sempre, pois ela não é limitada. Envie-a para os animais, para as plantas, para os rios, para os mares, para onde sentir que deve enviar. Envie-a para as regiões onde há conflitos. Envie-a para as autoridades que ainda se comprazem. Na ausência da luz. Quando me pedem orientações sobre como auxiliar pessoas ou familiares que precisam, mas não aceitam ajuda, eu apenas digo: envie luz. Nada é mais poderoso que enviar luz. O amor é pura luz. Onde há luz, há abundância de tudo. Pois já disse aqui no início do texto que a luz é a própria fonte criadora de tudo o que há. A dor é uma forma de expressão de algo que está se transformando em luz. Ainda está no pré-parto, mas logo se revelará algo novo e iluminado, que deixará de sentir dor. Quando nasce uma criança, costuma-se dizer que a mãe deu à luz. Sim, é a luz que traz uma nova vida, não uma nova vida que traz a luz. Que belos tempos estamos vivendo. Temos o poder de iluminar qualquer coisa que se possa imaginar. Desde uma dor ou doença que alguém esteja sentindo, até uma emoção de desconforto que esteja preocupando outras pessoas. Envie luz para tais pessoas e apenas confie. Lembre-se de que você pode criar, mas não pode interferir no plano de alma dos outros. A luz que você envia é uma ferramenta que o outro terá e, assim, pode utilizá-la ou não, de acordo com sua própria decisão. Não queira mudar o outro. Apenas envie luz e deseje o melhor. Não julgue o outro. Apenas envie luz e intencione que isso o ajudará a encontrar o caminho. Não lamente pelo outro. Envie luz. Nunca deseje o mal para alguém. Envie luz. Não implore aos céus com desespero em querer ajudar alguém. Apenas envie luz com amor e confiança. A cura nada mais é que a luz que se faz. O verdadeiro curador não tem nenhum poder sobrenatural, mas tem um grande poder de canalizar a luz em direção daquele que necessita de cura. As técnicas ajudam, mas o que cura mesmo é a luz que o curador consegue enviar. O Cristo fazia isso só com uma simples intenção. E ele dizia que todos nós podemos fazer isso e muito mais. Então, o que você ainda precisa para colocar em prática os seus poderes inatos? Não há mais desculpas para alguém dizer que não sabe o que fazer ou como ajudar alguém? Comece por aqui. Você pode muito mais do que imagina. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Hoje nós vamos trazer um complemento do vídeo de sábado 12 de abril, que falou sobre a ativação da grade planetária, a remoção da anomalia da matéria escura desta grade. Interessante que eu não tinha visto necessidade de nenhum complemento, e alguns comentários diziam: acredito que terá uma segunda parte desta matéria. E quando eu li os comentários, porque eu leio todos os comentários, acreditei de fato que não teria a segunda parte, porque não haveria necessidade. Mas passaram-se uns dias, pouco mais de uma semana, e sim, tem uma segunda parte. Hoje nós vamos falar desta segunda parte. E também vamos aqui realmente entender por que você está aqui na Terra agora. Porque eu estou aqui na Terra agora. Por que nós estamos encarnados neste momento atual do planeta? Quando nós falamos que esta anomalia da matéria escura foi criada pelos seres da não-luz,
Então nós temos que entender que muitas vezes foi colocado aqui que esses seres da não-luz vieram para a Terra há pouco tempo, 350, 400 mil anos. 400 mil anos atrás é pouco tempo, levando em conta que a Terra, segundo a nossa ciência, tem 4,5 bilhões de anos. Mas nós já recebemos muitas vezes a informação das consciências superiores que a Terra tem pelo menos 3 vezes mais. Então seria ali 14, 15 bilhões de anos. É óbvio que teve um tempo da formação do planeta, a estabilização dele, mas nós temos também algumas orientações que há mais de 65 milhões de anos existiam aqui aqueles animais enormes, os dinossauros e suas famílias de répteis. Houve também civilizações na Terra, civilizações muito adiantadas, desenvolvidas antes desta raça humanoide ou humanos, que também são chamados de os povos adâmicos. Então vamos dizer assim, a Terra teve civilizações muito evoluídas antes desta geração, desta humanidade, desta raça adâmica, que é o que hoje compõe os humanos da Terra. Se as almas nesta geração, nesta raça humana adâmica, iniciou aqui a ocupação do planeta há 1,5 milhão de anos, tinha sim o objetivo de trabalhar essa matéria escura, criar nesta matéria escura, porque a Terra é um planeta fantástico em termos de criação. Muitas vezes recebemos orientações de que não há outro planeta tão interessante quanto a Terra, ao menos nesta galáxia. Eu poderia dizer até que talvez nem no universo local, que tem bilhões de galáxias. O grande, porém, é que há 350 mil, há 400 mil anos atrás, mais ou menos nessa época, vieram aquelas raças da não-luz, fugidas das guerras de Órion. E como aqui estabeleceram o seu refúgio, eles criaram esta anomalia na grade da Terra. Essa grade planetária foi contaminada de propósito. Houve outras ações também que não vamos aqui reportar, porque foge um pouco deste tema que vamos continuar, que foi realmente a ativação da grade planetária, liberando ela da anomalia agora, algumas semanas atrás. Se era sabido de antemão, porque o plano divino prevê a formação de um planeta e o seu futuro, tudo que pode acontecer ali está dentro do plano. Nas leis divinas, nas leis universais, nas leis naturais, nada é acaso, tudo tem um propósito. E quando foi criado esse planeta, saberia também quem o criou que há 1,5 milhão de anos, mais ou menos, viria para cá essa raça composta de humanoides, que nós conhecemos aqui hoje como seres humanos, da raça adâmica, já antevendo que depois de 1 milhão, pouco mais de anos, viria essas entidades malignas, satânicas, e que nós, como raça adâmica, teríamos o compromisso de libertar a Terra. E é aqui que nós chegamos no tema de hoje.
Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Porque nós fomos não os escolhidos, mas os voluntários para vir para a Terra, para quando chegasse o momento libertar a Terra. Você foi escolhido não por alguém acima de você, mas dentro da tua oferta de disposição de vir para cá, você pegou a fila como todos nós, e quando chegou a tua vez, alguém disse, sim, você é capacitado. Somente as almas mais capacitadas para esta tarefa enorme, porque lidar com essas entidades seria o grande desafio. É óbvio que nós contamos agora, nos últimos tempos, eu diria que neste último século, um pouco menos, porque ali por volta de 1950 que começou realmente a limpeza deste planeta. Com todas as armadilhas, as dificuldades impostas pelos da não-luz, houve oportunidades de furar essa grade, começar a vazar essa energia e transmutar na luz. Este trabalho, que é realizado fora da crosta terrestre, não cabe aos humanos. Cabia a outras raças, aos nossos irmãos galácticos que têm outros recursos que fizeram esta limpeza, esta purificação. Sem a ajuda deles, nós não teríamos como nos libertar. Seríamos prisioneiros para sempre. Mas nós temos uma contribuição. E aí que está o segredo. A nossa ação, a nossa energia coletiva, as nossas consciências coletivas, a emanação da frequência mais elevada por um número mínimo de encarnados aqui no planeta. Esta contribuição foi o que abriu os buracos nesta anomalia da grade planetária. Esta grade magnética que estava como uma redoma completamente fechada. Não podia ser furada de fora, porque foi feita para não ser furada. Era o escudo que os da não-luz tinham. Quando nós conseguimos frequência coletiva suficiente, que muitas vezes é chamada de uma massa crítica necessária, nós abrimos buracos de dentro para fora. Furamos essa anomalia. E foi ali que os nossos irmãos conseguiram adentrar para ajudar. Eles não podiam fazer a nossa parte, eles não tinham autorização para vir aqui agir na crosta terrestre como nós agimos, porque nós estamos aqui. Somos nós que estamos aqui na superfície. Eles não têm o corpo físico da Terra, eles não têm a energia de Gaia, eles não têm o combustível necessário para as ações que nós precisamos fazer. Quantas vezes eu vejo alguns comentários dizendo, mas por que, se a alma mais elevada tudo sabe, se a alma mais elevada tem conhecimento, por que nós viemos aqui aprender? Por que nós viemos aqui sofrer? E nós já falamos aqui algumas vezes que nós não temos problemas, nós temos tarefas. E viemos aqui dispostos a executar essas tarefas da libertação do planeta Terra.
E é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Se nós não tivéssemos nos apresentado para esta missão, a Terra estaria perdida. E o Criador não perde nenhuma de suas crias, nenhuma de suas criaturas, nenhuma de suas ovelhas, como diz a parábola. O pastor sempre vai salvar aquela que está em perigo. Nós não viemos aqui só para aprender. Obviamente que nós tivemos que aprender a criar na quase ausência de luz, na dualidade extrema, nas polaridades. Mas nós viemos aqui com conhecimento dentro do nosso subconsciente. Por si só, embora tivemos sempre o amparo de fora, porque o amparo ele não precisa da grade, ele pode ser dado através da nossa psique, da nossa consciência inconsciente. E nós tivemos sempre essas orientações, sugestões para que nós fizéssemos a parte. É como você mandar um empregado teu fazer um trabalho externo. Ele está lá fazendo o trabalho, é ele que está fazendo, você não está lá. Você é o dono da empresa, mas ele sempre vai receber orientações tuas para fazer o seu trabalho lá no campo. Ele sempre é orientado. Ele não vai fazer sozinho. Às vezes ele não consegue, precisa de alguma orientação mais apropriada. E é isso que nós sempre tivemos. Algumas vezes, em algumas canalizações, os irmãos galácticos, eles dizem a mesma frase que eu acho muito interessante. Nós estamos orgulhosos de vocês. Por isso, não dá para entender como alguém que está encarnado fica lamentando a própria sorte, a vida. Cada encarnado é um átomo semente divino, uma centelha de luz da fonte, um fragmento de uma alma superior que veio aqui, uma consciência mínima, mas o suficiente para resolver um grande problema planetário. Que este problema da anomalia afeta inclusive a galáxia, o universo. A nossa missão era espinhosa, foi espinhosa até aqui, continua mais um pouquinho, mas está finalizando, finalmente. Mas olha que missão maravilhosa. Quantas dificuldades, quantas batalhas. Ganhamos algumas batalhas, perdemos outras, mas a guerra final vai ser vencida. Vai ser vencida pela luz, pelas consciências elevadas. E nós somos os responsáveis. Você é também responsável. Quando os nossos irmãos galácticos dizem, nós estamos orgulhosos de vocês, isso é um estímulo para os dias finais desta caminhada. Quando eles dizem, vocês são nós encarnados. É difícil a pessoa que não entende do átomo semente, da mônada, das superalmas, das almas e dos fractais. É difícil compreender como vocês são nós ali encarnados. Porque eles são as nossas versões de almas mais elevadas. É óbvio que as nossas versões de almas mais elevadas nos acompanharam todo esse tempo, aqui nesta espinhosa missão. Aqueles irmãos galácticos extraterrestres nada mais são que as nossas versões das nossas próprias mônadas. Nossos irmãos. Como se diz numa família numerosa, meu irmão mais velho, meus irmãos mais velhos, que sempre
cuidam dos mais pequenos, dos menores, mas sempre formando a mesma família. Se nós somos uma família de almas aqui na Terra, nós temos também as famílias de almas nossas, de todos nós, das consciências mais elevadas. E quando nós fizermos a ascensão, nós vamos ser integrados, porque consciência, ela se fragmenta, ela se separa em partes para explorar, experienciar mundos inferiores, depois ela se junta novamente à sua versão de alma mais elevada. E ela não perde a sua individualidade, porque ela é sempre aquela consciência. Que é outra coisa que nós temos que entender, quando nós fomos fragmentados em fractais, nós vivemos essa individualização desse fractal como consciência que somos, e quando somos integrados, nós vamos ser uma consciência mais alargada, mais expandida, mas continuaremos sendo nós mesmos. Nós não vamos ver um outro eu, porque o outro eu só existe em formas de consciência. Quanto mais elevada a consciência, mais agrega partes. Então, o grande segredo, o que nós viemos aqui fazer? Quando eu falei naquele áudio do dia 12 sobre ativação da grade planetária, quando eu falei em alguns outros áudios também anteriores, alguns assuntos que fazem com que nós começamos a alargar o entendimento de tudo. Porque esse é o momento. Nós estamos agora rapidamente expandindo a nossa consciência, e assuntos que antes eram impossíveis de serem compreendidos, agora começamos a compreender de uma forma simples, fácil. É claro que às vezes aqui precisamos usar uma linguagem apropriada. Existem outras formas de falar tudo isso que eu digo aqui nos meus áudios, mas eu estou usando a linguagem que vocês possam compreender, que vocês podem compreender. A linguagem acessível de acordo com a consciência de cada um. De nada adiantaria vir aqui usar termos sofisticados, difíceis da compreensão. Por isso, às vezes, tem algumas pessoas que entendem de outra forma, tem outra gramática, outra fórmula, e que diz de uma outra maneira, mas que a essência é sempre a mesma. Mas daí acha que há contradições, e não existem contradições, existem maneiras e pontos de vista. Quando nós olhamos por um ângulo, nós temos uma visão. Se nós mudamos o ângulo, temos outra visão do mesmo objeto. As famílias galácticas são muitas, porque nós viemos de muitas estrelas diferentes. Então aqui tem pleiadianos. Pleiadianos, as Pleiades são 7 estrelas. Então tem das 7 estrelas. Tem de Sírius, tem de Aldebaran, tem de Alfa Centauri, tem de Arcturus, e tem de tantas outras estrelas, porque quando nós vamos um dia viajar pelo espaço infinito, nós seremos, se nós estivermos aqui na Nova Terra, nós seremos almas, não da Terra, mas do sistema solar, o nosso Sol, que deve ter um nome, eu agora não lembro se já ouvi esse nome ou não, tem um nome dentro da galáxia. O nosso Sol tem um nome, não é Sol. Sol é nós que dissemos o Sol, porque ele brilha, porque ele é luz. Ele tem um nome dentro da galáxia, conhecido por toda a galáxia e fora dela. Então nós seremos, vamos supor que o nosso Sol tivesse o nome de qualquer. Podemos dar aqui um exemplo bem tosco. Uma bananeira, por exemplo. O Sol, aquele Sol é a bananeira. Então nós somos lá seres da bananeira.
É claro que o nome é outro. Bananeira conhecemos aqui na língua portuguesa como a árvore que produz a banana. Provavelmente seja um produto da Terra e não de outros mundos. Embora muitas coisas que existem aqui, existem em outros mundos também. Numa outra configuração energética, mas existem. Tudo é semente estelar. Sementes saídas da fonte, como consciências. Cada semente que sai da fonte e ela é levada pela luz, ela chega num planeta, numa estrela, ela vai encontrar luz, recursos naturais, gases e diferentes ingredientes que formam lá algo novo. Se cria. Por isso, nós dizemos que quem traz a consciência, quem traz a informação, quem traz a semente daquilo que é criado neste planeta é a luz. Ela vem, encontra aqui um meio. As energias da Terra. E ela começa a desenvolver uma forma material condizente com esta energia local. Matéria é coisa do planeta. Por que não tem matéria no espaço, fora do planeta? Por exemplo, sai da atmosfera terrestre, é um vácuo. Parece que não tem nada lá, mas tem energia suficiente para se criar um novo mundo, um novo planeta, uma nova estrela. Basta que venha uma semente e agregue as energias que se encontram naquele local, a poeira que tem por ali, os gases. E pode começar a formar um pequeno núcleo e se formar um novo planeta, uma nova estrela. Então, agora nós sabemos que temos uma missão muito importante, que sempre tivemos, na verdade, mas muito mais do que nós achávamos que tínhamos, porque viemos aqui para experienciar como criar na quase ausência de luz. Aí vamos usar aquela matéria escura que nós falamos naquele áudio do dia 12 de abril. A matéria-prima. Mas sem anomalia, nós criaríamos coisas fáceis, sem sacrifício, sem dor, sem tanto sofrimento. O problema foi a contaminação. E se nós olharmos no dia a dia, quantas pessoas, quantas almas encarnadas, são pessoas, seres humanos, estão aí hoje, nos comandos desse planeta, trabalhando ainda para aquelas almas escuras que vieram há 350, 400 mil anos. Porque eles foram programados para assumir as posições. E eles contaminam o ar, contaminam a água, contaminam os alimentos, contaminam tudo. Até os medicamentos. Para quê? Porque é assim que a sombra trabalha. A sombra não quer que a luz se imponha, porque se a luz se impor, termina a sombra. E é o que nós vamos ver no final da transição planetária. Se foi levada embora, se foi dissolvida essa anomalia da matéria escura das faixas sublunares na atmosfera da Terra, na grade magnética da Terra, que é fora do planeta, é como se fosse um manto ao redor da Terra, mas longe da crosta. Se foi dissolvida lá, agora rapidamente vamos dissolver o que está dentro de nós, porque agora a luz vem com tudo. Dentro de nossos corpos, das nossas consciências, da nossa mente, do nosso cérebro, nossos
pensamentos, dentro da tudo que existe de matéria aqui na Terra, devagarinho vamos limpar tudo. A luz limpa. Por isso que nós falamos que teremos ali as últimas 2, 3 décadas antes do término da transição planetária, que é por volta de 2050, 2060. Eu tenho uma impressão que a partir, no máximo, de 2030 já começamos definitivamente essa limpeza final. Vamos recuperar o ar, o solo, a água, as florestas, tudo. Todo esse lixo tóxico que foi colocado aqui na crosta também vai ser varrido daqui. E vai começar primeiro dentro de nós. Aí voltamos àquela situação dos sintomas do corpo físico, emocional, mental, porque estamos passando pela limpeza. Este tema de hoje veio mais para complementar, porque de fato tinha uma segunda parte. Às vezes não é possível fazer tudo numa vez, porque fica muito longo e as pessoas se cansam. E às vezes, como foi no dia 12 de abril, eu achei que não tinha mais nada a acrescentar. Mas tinha. Não se sabe o amanhã, porque, como eu sempre digo, amanhã é outro dia. Sabemos o hoje, amanhã vamos ver o que temos. E assim é. Agora, a passos largos, vamos em direção à bandeirada final. Tudo se aproxima de uma forma rápida e segura, porque agora não há mais curvas. Agora a linha é reta. Por isso, sempre dizemos, a reta final, onde todos dão todo o seu potencial. E você faz parte desta turma que está puxando toda essa fila. Senão você não estaria na reta final, estaria ainda lá mais um pouco atrasado, mas é preciso que alguém encabece a fileira. Se você está aqui, é porque você chegou até aqui. Então você está na cabeça da fila. Ou na cabeceira, como se diz, puxando os demais. Incentivando, orientando. Sim, porque você tem já a lição, o aprendizado deste trajeto todo concluído até aqui. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Normalmente, esta data é considerada um feriado aqui no Brasil, mas aqui o nosso trabalho não tem feriados, não tem dias de semana, não tem meses nem anos. Aqui é um trabalho de continuação de uma escola, um aprendizado, um esclarecimento. Por isso, um assunto sempre traz outro, e depois mais outro, e depois mais outro, e assim por diante. Hoje, por exemplo, vamos trazer aqui algumas orientações, alguns esclarecimentos que surgiram em algumas dúvidas sobre o áudio, vídeo de dia 7 de abril deste ano de 2025. Naquele vídeo foi falado sobre como a alma escolhe o corpo no processo da concepção. Na verdade, foi trazido um áudio daí de 30, 40 minutos, mas o assunto ele se estende indefinidamente, porque são muitas possibilidades. Nós sempre trazemos um resumo bem sintetizado.
E sempre também trazemos o assunto relacionado à visão ou à ótica da espiritualidade. Nós nunca aqui trazemos discussões científicas, porque isso é para quem entende da ciência. Nós aqui entendemos um pouco do processo espiritual, de quem somos de fato. Somos almas imortais, somos consciência, temos uma origem estelar, extraterrestre, intergaláctica. E se hoje estamos na casa planetária chamada Terra, já estivemos em outras casas e teremos o futuro também em outras casas. Essa transmigração de almas nos infinitos mundos é com que embeleza toda essa criação divina. Então é preciso entender com esse olhar macro da espiritualidade que tem uma visão de consciência e não uma visão limitada ao nosso cérebro, à nossa consciência física. Obviamente estamos num tempo de grandes progressos, porque a nossa consciência está se alargando rapidamente. Quanto mais ela se alarga, mais ela compreende, mais ela absorve, mais ela dissolve também. Naquele vídeo de 7 de abril, quando falamos sobre a concepção, obviamente falamos da relação sexual entre um homem e uma mulher quando há o processo da concepção. Ali que começa a encarnação de uma alma que está ainda no plano astral, sem o corpo da matéria. É o processo reencarnatório. Então surgiram algumas dúvidas e houve perguntas diferentes, mas muitas delas diziam mais ou menos o seguinte: como se procede o processo, então, da fertilização em clínicas? Alguns colocaram lá na fertilização in vitro. Enfim, no processo que não é o natural, como se conhece, que é uma relação sexual normal, onde há a gravidez a partir daquele momento. Se lá no processo da conjunção carnal, quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual e o óvulo da mulher está fértil, e o espermatozoide, então, escolhido pela alma, adentra ao óvulo e começa ali a multiplicação das células e o processo da formação de um corpo. Uma criação. E depois a alma vai usar esse corpo quando ele tem o seu nascimento, mais ou menos 39 semanas, 38 semanas, 9 luas, como se diz. É o tempo da gravidez. Depois ele nasce como um bebê, como todo mundo conhece. E a alma vai viver as suas experiências. Então, qual é a diferença? Se há uma fecundação in vitro, uma fertilização in vitro, um processo laboratorial, clínico, obviamente é fora do útero da mãe. Mas o processo é o mesmo. Se não há um óvulo, se não há um espermatozoide, não há como haver a fecundação. Eu não entendo como é feito esse processo, porque nunca me interessei em estudar isso. Os médicos que trabalham com isso, obviamente, têm conhecimento. Mas eu imagino que, independente do método que é usado, porque pode haver métodos diferentes, sempre tem que ter um óvulo fértil da mulher. E, obviamente, tem que haver um espermatozoide. Como é escolhido esse espermatozoide, então? Se lá no ato sexual o homem tem 200 a 300 milhões de espermatozoides numa ejaculação e a alma que está ali
em energia, em frequência, identifica aquele que ela precisa. Eu posso dizer para vocês que é o mesmo processo. Obviamente, a alma que vai reencarnar sabe de antemão o momento que ela vai escolher o seu DNA através do espermatozoide do pai. Se há uma coleta e há um aproveitamento, não sei de quanto desta coleta, o processo é o mesmo. A alma estará sempre acompanhando e ela vai escolher, ela vai colocar lá em primeiro lugar aquele que ela precisa. Então, eu diria, em nada muda. Às vezes, pode acontecer que alguma pessoa seja doadora de óvulo ou até do espermatozoide. Acontece, às vezes tem casais que não têm como ter filhos e é preciso de um doador. A alma sabe qual é o doador que ela precisa. Ela sabe antes de encarnar, no próprio plano de alma, ela já tem o seu projeto encarnatório escolhendo o que ela vai precisar nesta vida que ela vai reencarnar. Então ela tem que ter uma genética que tenha um corpo, que forme um corpo que ela precise enfrentar e passar e completar aquela caminhada. Então ela vai saber aonde está esse potencial genético. Não precisa ser o pai biológico, o pai que cuida, o pai que isso, que aquilo, não importa. Aonde estiver a sua genética, é lá que ela vai escolher. Quantas vezes nós temos ali, por exemplo, homens que cuidam de crianças, vamos dizer crianças, porque quando são adultos não precisa cuidar, mas que assumem a paternidade de um filho que não é seu. Às vezes até com muito mais amor do que certos pais que rejeitam seus próprios filhos. Porque a alma precisa da genética, mas depois ela precisa de alguém que realmente acolhe ela no tempo da primeira infância, da segunda infância, é onde ela forma o seu caráter, o seu yin e o seu yang. Porque o seu yin, que é a energia feminina, seja menino, seja menina, a criança vai desenvolver até a primeira infância, até os 7 anos. E para desenvolver a sua consciência masculina, o yang, que seria do pai, o pai estando presente ou não, a criança vai desenvolver na segunda infância, dos 7 aos 14. Às vezes o pai não está presente, é um pai que não é biológico, pode ser o avô, pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser quem quer que seja. Ele precisa daquela energia, por isso o contato, a criança precisa de um contato feminino até os 7 anos, seja a mãe, seja uma babá carinhosa, amorosa, seja uma avó, uma tia, ela precisa deste contato para desenvolver em si aquela energia do feminino, senão vai ficar lacunas e depois mais adiante, no tempo de adulto, aquela criança vai ter aquela dificuldade de compreender o feminino. E assim acontece com o masculino também. Por isso, às vezes na impossibilidade do contato maior de um pai, de uma mãe, que tenha pelo menos alguém que substitua aquela energia. Porque independente da criança ser do sexo feminino ou masculino, ela precisa desenvolver as duas partes, o yin e o yang. Ela fica mais equilibrada. Vamos ver aqui nas questões relacionadas ao tema de hoje. Então, sobre a fertilização in vitro em clínica, já estamos aqui esclarecendo. Diz algumas perguntas. As almas escolhem ou escolheram o processo? Sim. Sim, eu acabei de dizer aqui. Sim. A alma sempre escolhe o processo. Não é porque nós não vemos a alma ali, que ainda é invisível, porque não tem corpo,
que não acontece. Sempre acontece. É a informação que nós temos. E aqui nós estamos aqui para passar a informação e não criar discussões. Apenas uma orientação para a reflexão de cada um. Compreender um pouco a mais da vida. Se é importante para cada um, se não é importante, também deixa de lado. Outra questão aqui que veio também, o momento da entrada da alma no feto acontece da mesma forma que no útero materno? Sim, sempre sim, porque muda-se o processo da concepção, mas não muda o processo da reencarnação. O feto, depois de acompanhar o processo, seja no processo uterino, seja in vitro ou em clínicas ou de outra forma que possa existir, que eu aqui também não sei se tem outras maneiras, a alma que vai reencarnar, ela aguarda o processo. Principalmente nas fertilizações in vitro, em clínicas, porque ali, às vezes, as probabilidades são mais remotas, então ela aguarda. Fica aguardando. Não deu na primeira tentativa, aguarda a segunda, aguarda a terceira. Ela está aguardando. Ela sabe que vai vir ali. Ela já determinou antes de encarnar. Ela sabe que vai dar certo uma hora dessas. Se não vai dar certo nunca, obviamente não tem nenhuma alma ali perdendo tempo. Tem pais que realmente não conseguem, de forma nenhuma, conceber. Então, podem tentar 50 tentativas de fertilização em clínicas que não tem como conceber porque é um karma do casal e eles só pela adoção. Então eles vão tentar até a última vez possível e não tem nenhuma alma ali escolhendo porque ninguém está ali esperando um corpo. É óbvio que isso é uma coisa lógica, não precisa aqui nem discutir e nem pensar muito, porque a alma não vai perder o tempo, sabendo que não vai ter nada ali. Aliás, nem tem projeto para alma nenhuma. Então realmente a esterilidade total, como se diz. O momento depois que deu certo, a alma sabe que vai dar certo. Ela está esperando. 8 semanas, 10, 12. É aquele prazinho ali, 8 a 12. Deu certo, o feto está desenvolvendo, já tem o tubo neural em desenvolvimento suficiente para que a alma possa assumir aquele corpo. E ela vai assumir. Da mesma forma que na via uterina. Outra questão. Estamos vivenciando este processo como preparação para viver um mundo onde não haverá relações sexuais? É uma pergunta, e uma boa pergunta. Sim, a nova Terra, um mundo de regeneração, de quinta dimensão, nós já falamos tantas vezes. Não haverá dor nem sofrimento, não haverá envelhecimento, não haverá doença, não haverá a morte do corpo físico, porque a base não será mais carbono, será a base cristalina. A alma não precisa desencarnar para ir para a quarta, porque ela já está na quinta dimensão, ela tem consciência o tempo todo, sem ter que desencarnar para ampliar a consciência, como na terceira dimensão que vivemos até aqui. Então, não haverá concepção, porque as almas, a partir da quinta dimensão, elas podem materializar e desmaterializar tudo o que ela quer, não somente objetos e alimentos e um galho de uma árvore, uma pedra, ela vai materializar, desmaterializar o seu próprio corpo. Ela vai corporificar, ela não vai ser criada da forma da concepção como nós conhecemos. Obviamente, não haverá gravidez, não haverá parto. A alma não precisa corporificar-se bebê, ela vai corporificar-se sempre em um estado já, no mínimo,
Como hoje uma alma encarnada com 14 anos tem o seu livre-arbítrio pronto, formado, então ela pode encarnar a partir de uma idade mais ou menos ali, de 14 anos até uma idade mais avançada, do jeito que ela quiser, porque não há envelhecimento. Que diferença faz corporificar-se com 14 anos, ou com 30 anos, ou com 100 anos? Esse processo vai mudar. Haverá relações sexuais? Pelo que eu recebi até hoje, é provável que não, porque não há necessidade disso. A energia sexual, ela é trabalhada, ela é direcionada, dirigida, vivenciada, sentida, também de uma forma prazerosa, obviamente, mas não mais na conjunção carnal, na troca de fluidos, como eles chamam a relação com os seus órgãos genésicos. Não é preciso. Não há necessidade, até porque não há aquela questão da atração, da paixão como agora, porque se não houvesse a atração e a paixão como agora conhecemos, muito dificilmente um homem ou uma mulher teriam relações sexuais e seria até um desconforto. E aí as reencarnações também estariam comprometidas. Então, a energia sexual ela é trabalhada de uma forma diferente. Ela é mais um sentir do que um tocar. Eu diria que é muito mais completa e mais profunda, mas como a gente ainda não conhece, tem pessoas que dizem, mas que pena, é tão bom, é tão gostoso, é tão bom ter criança, é tão bom isso e aquilo. Sim, a gente está hoje com a consciência que nós temos experiências desse tipo e parece difícil não ter mais esse tipo de coisas, mas vamos lembrar que tudo vai ser melhor. Independente se hoje acreditamos ou não, se pensamos que é melhor ou que é pior, vai ser melhor. Não haverá nenhuma dor, nenhum sofrimento, nem as paixões mal correspondidas como hoje. Tem gente que sofre, quer tanto uma relação, ou termina um relacionamento e sofre pra caramba. Por que vai ter isso na nova terra? Se não há dor nem sofrimento, para que passar por isso? Não tem sentido. Logicamente que não tem nenhuma necessidade. Aí surgiu mais uma outra questão muito importante. Sobre a adoção. Muitas perguntas. E a adoção como funciona? Obviamente que a adoção muda tudo. Porque os pais vão adotar uma criança que não tem nada deles, nem o óvulo da mãe, nem o DNA do pai. Outras pessoas, outra mulher e outro homem, fizeram esse trabalho, tiveram essa ação onde geraram aquela criança com o DNA deles e esse casal agora adota essa criança. Então a criança não tem nenhum traço de DNA do pai e da mãe adotivo. Mas tem uma relação muito forte, sim, que não é genética, é de frequência. Nós sabemos aqui quantas histórias de casais que querem tanto ter filhos e não conseguem. E é interessante que tem casais que não têm filhos, mas não se preocupa com isso e não sofre com isso. Mas aquele que quer e não pode, sofre porque não pode ter. Por quê? É um karma. É um ajuste de uma frequência de outras vidas anteriores, porque naquelas vidas eles tiveram os seus filhos e não honraram os seus filhos. Essa é uma das causas mais fortes, uma das principais causas, o abandono. Quando se tem e não se valoriza, o universo depois ele dá um tempo e diz agora você vai ficar sem e vai sentir a falta para você valorizar as coisas e harmonizar. Seja lá qualquer coisa, inclusive
filhos. Obviamente também tem casos de abusos sexuais de outras vidas, de abortos, de sequestros, de exploração, enfim, tantas possibilidades. Mas no fundo, é sempre aquela mesma história. O casal sofre porque não tem filhos. Então, se a causa maior é o abandono em vidas passadas, agora é a necessidade de satisfazer a vontade de ter e não poder ter. Então, o que acontece? Tenta de tudo que é forma, inclusive a fertilização em clínicas, que é o mais usado, e de todas as maneiras, e você gasta muito dinheiro e não se consegue nada. Porque está escrito que eles não podem ter filhos, porque tem a dívida, é o karma. E nós já falamos que o karma pode não ser para toda a vida. E está nesse caso também. Não precisa ser para toda a vida. Aí alguém diz, mas então, se não é para toda a vida, se eles vão tentar, eles vão conseguir. Não desta forma, mas tem formas que sim. Por exemplo, o casal que não pode ter filhos, eles tentam de todas as maneiras e relutam em aceitar a ideia de adoção. É a última alternativa. Querem porque querem ter os seus filhos. Se não forem os meus filhos, eu não quero de ninguém. Essa é a frequência do casal que não pode ter filhos. No começo ele pensa assim, não, nós vamos tentar, e se não conseguir também não vou querer nada com ninguém. Mas o que acontece? Chega um tempo que parece que realmente não há solução, o casal começa a aceitar a ideia da adoção. No começo, meio que timidamente, mas eu não vou conseguir amar um filho que não seja meu da mesma forma. Passa um tempo, mas eu acho que eu vou conseguir amar aquela criança tanto quanto se fosse minha. Tanto quanto fosse meu filho, minha filha. E aí começa a mudar a frequência, e vai mudando a frequência. Porque na medida que a gente vai compreendendo e aceitando, a gente vai soltando aquela velha energia, e nova energia chega, nova frequência chega, e chega um momento que eles decidem, vamos adotar. É o momento, como se diz, a fruta está madura, está na hora da colheita. Vão para a fila da adoção. Com aquela amorosidade, com aquele desejo de ter uma criança em casa, mesmo que não seja deles, e vão amar do mesmo jeito. Eles criam uma frequência elevada, e essa frequência dissolve o karma, porque o karma só precisa ser compreendido e aceito. É uma lição mal aprendida que vamos ter a oportunidade de aprender. Então aí eles aprenderam a lição. Mesmo que eles não saibam de nada, mesmo que eles não entendam nada disso, mas eles fizeram o processo da frequência, a mudança da frequência. Vão para a fila da adoção. Muitas vezes já tem a criança já em casa, às vezes estão na fila, próximo de ser a sua vez. O que acontece? A mulher engravida. Sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhum procedimento em clínicas, naturalmente, porque o karma se desfez. E eu posso dizer para vocês que vocês sabem de pessoas que passaram por esse processo. É difícil ter alguém que não sabe de alguém que passou exatamente esse processo. A adoção, ela tem um outro significado. Aquelas crianças, aqueles jovens, porque geralmente se adota criança ou jovem, é difícil alguém adotar uma criança, uma pessoa adulta, uma pessoa de idade. Eu não sei se tem, pode ser até que tenha. Mas vamos falar aqui, pessoas mais jovens. É óbvio que o casal não vai adotar uma pessoa da mesma idade ou mais velho que eles. A não ser que vão cuidar da pessoa, é outra coisa. A adoção, ela traz uma oportunidade de trazer para aquele pai e aquela mãe uma alma que eles mesmos rejeitaram numa vida passada. É um reencontro.
Tem gente assim, mas a adoção é complicada, geralmente dá problema. Bom, dá problema quando os pais não têm amor suficiente, ou quando aquela criatura que é adotada, ela não aceita a rejeição do pai e da mãe biológicos desta vida e se sente rejeitada, e então ela é revoltada, então ela não aceita nem o amor daquele pai e aquela mãe adotiva, então ali é complicado. São casos, porque também existe a prova. Eu tenho que aceitar. Se eu fui rejeitado na vida passada e agora de novo nesta encarnação, e você é adotado, mas vai ser adotado pelos pais legítimos de uma outra vida anterior. Mas também tem muitos casos que os filhos adotados trazem realmente uma harmonia muito grande na casa. E eu conheço famílias que adotaram porque não podia ter filhos, depois tiveram 1 ou 2 filhos, até 3. E os filhos legítimos são aqueles grandes problemas naquela família. E aquela criança que foi adotada parece que é o único filho de verdade. É aquele que sustenta tudo, que ajuda os pais, que carrega nos seus ombros o grande peso daquela família. Veja como a espiritualidade é divina nas suas leis. É muito importante. É muito importante compreender as leis divinas. Eu lembrei agora, antes de finalizar, que teve pelo menos uma questão que eu não anotei aqui, mas alguém falou: e quando é uma concepção através de um estupro? Independente da lei dos homens, se permite ou não permite o aborto nesses casos, nós aqui falamos das leis divinas. Não vamos aqui tomar partido de coisa nenhuma. Cada um tem as suas escolhas. Não sabemos o grau de sofrimento, às vezes, de uma pessoa, o quanto aquilo pode ser prejudicial também para uma vida inteira. Então aqui nós não opinamos nada, mas a informação que nós temos é que o caso de estupro é uma coisa parecida com a adoção, mas muito mais sério, muito mais profundo, muito mais passado doloroso para aquela mãe, principalmente. Quando aquela mãe realmente cometeu crimes de infanticídio, de abortos, foi abortista, aborteira, enfim, tem tantas formas de cometer os crimes perante as leis divinas. Às vezes aquela mãe que sofreu o estupro foi um homem numa vida passada e abusou tanto de pessoas. E ele pediu para vir mulheres ser estuprado, porque tem os planos de alma. Nós sempre temos que levar em conta que não existe acaso, existe sempre uma causa. Uma vez eu li um livro chamado Jureminha das Matas. Esse livro. Olha, eu não vou aqui tomar o tempo de vocês, porque vocês podem conseguir esse livro e ler. Vocês vão entender muito sobre os estupros. Aquele livro traz uma série de situações de pessoas envolvidas. Lá comenta a história de um colonizador espanhol que esteve no México, no tempo da colonização espanhola na América Latina. E depois as consequências das vidas seguintes dele. É bem interessante. Mas aqui, seguindo então o caso do estupro, na maioria das vezes a justiça dos homens autoriza o aborto.
Mas nós temos algumas orientações da espiritualidade que diz assim: se as pessoas soubessem a oportunidade que acontece numa situação dessa, para aquela mulher que sofreu a agressão, porque é uma agressão violenta, é um abuso, mas é uma oportunidade de um resgate de muita história. E se as pessoas soubessem quem é a alma que vem reencarnar nesta situação. E existem situações que provam isso. Na maioria das vezes, o aborto é autorizado para evitar o pior, dizem. Só que, será que o que é pior? Ninguém sabe o que é pior, o que é melhor. Mas as leis divinas nos dizem que aquela criança que vem nesta circunstância é a melhor pessoa que poderia viver ao lado de uma mãe que sofre o estupro e que engravida nesta situação. Parece um paradoxo, e somente as leis divinas podem nos dar essas orientações, porque nós não temos a mínima condição de saber, adivinhar as coisas. E existem alguns casos, sim, tem mulheres que não aceitam abortar. Sofreram agressão, mas adotam aquela criatura com amor. Claro que não é uma adoção, porque a mãe é mãe biológica, mas ela acolhe aquela criatura com amor, independente da forma que ela foi concebida. E depois, a história daquela mãe, daquela filha, daquele filho, mostra no decorrer dos tempos que foi realmente o árimo da mãe, daquela criatura. Porque existe a lei da compensação, existe a lei do retorno, a lei de causa e efeito, ação e reação. É sempre a mesma coisa. Teve um áudio que eu coloquei há quase um ano aqui neste canal, que eu disse, eu me lembro, talvez a última lição que nos falta é entender a lei do retorno. Quando nós entendemos a lei do retorno, nós temos todo o conhecimento que ainda falta para ascensionar. E talvez seria um ponto final nesta caminhada na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Enfim, hoje o tema traz uma complementação, porque é sempre assim. Nós estamos aqui ouvindo vocês através dos comentários. Eu repasso lá os comentários, pelo menos nos primeiros dias, para sentir o que vocês precisam de informações. E, obviamente, a minha equipe espiritual colabora com isso também, porque sem eles eu não teria como fazer esse trabalho. E estamos aqui, então, para dar as orientações, os esclarecimentos que vocês precisam. Obviamente que de vez em quando aparece alguém que não gosta, não concorda, mas vamos fazer o quê? Nós temos que trabalhar pelos 98,8% que concorda com esses assuntos, com esses temas, e que estão sempre esperando mais informações. Vamos aqui atender a maioria. E como eu sempre digo, às vezes uma informação, um trabalho que consegue mudar a vida de uma pessoa já tem valido todo o esforço. E é por isso, enquanto pudermos, vamos continuar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz
em cada um de vocês. Namastê.